Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Hoje a gente vai conversar com um estudante que foi para a Europa fazer um semestre de intercâmbio, acabou descobrindo um mundo de oportunidades por lá e já não volta tão cedo. Ele agora vai ficar mais um ano na França, concluindo um curso completo de graduação de graça e ainda recebendo salário para estagiar numa startup por lá. E tudo foi mais fácil do que você pode pensar. Quer saber como ele conseguiu? Então, vem com a gente. Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar hoje com o Vitor Pereira Miguel. Vitor é aluno de Engenharia de Produção, Habilitação Mecânica, curso da UDESC Planalto Norte, na unidade da Universidade do Estado de Santa Catarina, que fica em São Bento do Sul. E ele está atualmente fazendo intercâmbio na França, na Universidade de Clermont-Ferrand. E ele vai contar para a gente um pouco dessa experiência. Vitor, muito obrigado e bem-vindo ao podcast. Olá todo mundo. Olá, Carlito. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Vitor, vamos começar falando da tua escolha pelo intercâmbio. Assim, você é do tipo do aluno que sempre quis fazer intercâmbio desde antes de entrar na graduação? Ou como é que surgiu esse interesse? Bom, eu em 2018 e 2019 eu morei em Portugal com a minha família e desde que eu voltei dessa experiência eu meio que não superei ter voltado para o Brasil e sempre tive interesse em voltar para cá. Eu sempre soube que a UDESC tinha bastante convênios com as universidades. Em 2019 eu fiz o vestibular como treineiro, mas já tinha, assim, desde sempre já tinha essa visão de querer entrar na UDESC, principalmente por foco do intercâmbio. Tanto que logo depois que eu entrei, logo no primeiro semestre, eu já entrei em contato com um monte de gente da UDESC para saber como é que funcionava e tal. E assim que eu terminei o segundo semestre da universidade, já comecei a aplicação. Eu já tinha essa pressa já para fazer acontecer desde cedo. Como é que foi a escolha pela França e pela universidade onde você está, a Universidade de Clermont-Ferrand? Eu sempre gostei muito da França e sempre gostei muito da língua francesa. Então eu vi uma oportunidade de juntar essas duas coisas, esses dois interesses prévios. E eu sabia também que a França era forte na parte de business e tal, que era a parte que eu tinha mais interesse em fazer o intercâmbio. Era um pouco mais barato do que os outros países que eu tinha visto bastante, tinha bastante interesse na Suécia e na Alemanha também. E daí, dentro da França, eu tinha opção, dentro do business, eu tinha opção de vir para Clermont-Ferrand, para ir para Paris ou para ir para Nice. A Universidade de Paris e de Nice era a mesma, só eram campos diferentes. Só que nas minhas pesquisas, eu vi as opções de aula e de matéria e as dinâmicas de aula que eu teria aqui em Clermont-Ferrand me atraiu mais, porque aqui ela é uma faculdade um pouco mais hands-on que as outras. Trabalhar com projeto, é trabalhar com simulação, com estudo de caso e tudo mais. E as outras matérias nas outras universidades eu vi que era um pouco mais tradicional zona assim, e eu queria fazer uma coisa um pouco mais diferente. Eles têm uma pegada bastante empreendedora aqui, tem uma incubadora dentro da universidade e tal. Eu sei que ela é bem forte também na área de MBA, e também Clermont-Ferrand é mais barato do que Paris e Nice, então acabou juntando todos esses fatores e acabei vindo para cá. E também sabia que se eu fosse para Nice ou para Paris, que eram cidades maiores, talvez a experiência de França, né, não seria tão profunda. Daí eu falei, vou para uma cidade menorzinha, falar mais francês e viver mais a cultura francesa. Como é que é viver? Você começou a falar um pouquinho, mas explica um pouco melhor para a gente como é que é viver na França, como é que é se manter aí e viver na cidade de Clermont-Ferrand. Aqui o custo que eu tenho são os básicos, né? Aluguel e a alimentação. Aqui eu consegui um apartamento que eu tenho a minha própria cozinha, então eu acabo conseguindo sempre fazer minha comida, economizando bastante. Clermont-Ferrand é uma cidade muito universitária.
Eu acho que isso é uma coisa que eu descobri só quando eu cheguei aqui, que eu acho que um quarto da população é estudante. Então, assim, tem muita gente de Erasmus aqui, tem muita gente que vem do México, da Colômbia, do Equador para fazer dupla titulação aqui. Então, acabou sendo uma experiência muito mais internacional do que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser mais de França e acabou sendo muito mais internacional. As aulas aqui, elas são bastante tranquilas, inclusive um ritmo bem mais abaixo do que eu estava acostumado no Brasil com engenharia. Tanto que as aulas começaram em janeiro e agora em abril já, infelizmente, já acabaram. Mas é uma vida bem tranquila aqui, assim, sabe? Os alunos, até os professores, assim, eles são tranquilos, eles têm tempo para fazer tudo, têm tempo para estudar, têm tempo para sair, para se juntar, para fazer piquenique, tem uma vida bem menos acelerada do que no Brasil. Bem, isso acaba sendo bastante atraente. Como é que é essa experiência de conviver com os colegas de outros países? Você tem interagido com eles? Isso tem enriquecido a tua experiência? Como tem sido? Sim, eles são a parte fundamental, assim. Eu acho que o que mais agrega na experiência não é nem vir aqui para estudar, é vir para conhecer gente, é vir para se arriscar, para fazer programa diferente, para conhecer gente de lugar diferente. Acho que é isso que acaba agregando, assim. Vir uma pessoa para ti e ficar tentando falar português para brincar e falar um pouco da língua da outra pessoa. E quando você acaba saindo com as mesmas pessoas, a conversa vai desenvolvendo mais e você vai vendo que todo mundo tem as mesmas preocupações, as mesmas experiências, pessoas que já têm uma graduação e que estão aqui fazendo a segunda graduação, pessoas que viajaram muito, que estão aqui a primeira vez internacional, daí medo de estar sozinho aqui, de estar longe da família, isso enriquece bastante, assim, ver esse movimento e querendo ou não, realmente está todo mundo na mesma situação, né, então um acaba sempre ajudando o outro. E é sempre uma energia muito leve, assim. É muito difícil você ver pessoal assim de picuinha, pessoal de, sei lá, não querendo mal do outro, né? Assim, mas tá sempre todo mundo com um sorriso no rosto, tá sempre todo mundo alegre tentando tirar o melhor da experiência. É muito diferente da experiência internacional que você contou antes de você viver 1 ano e meio em Portugal com a família? Sim, é bastante diferente. Quando eu morei lá em Portugal, eu fiz o ensino médio, né? E tinham muitos portugueses. Foi uma experiência bastante portuguesa. Eu estudei um ano em escola pública lá. Também estava com a família e tudo mais, né? E daí aqui, sendo universidade, sendo uma responsabilidade um pouco maior e também juntando com estar sozinho, é uma experiência completamente diferente, completamente diferente. Você acaba aprendendo a viver sozinho, né? A gostar de si, a gostar da própria companhia. Óbvio, sempre vai ter os momentos que mais pesado, que bate muita saudade e tal, mas de novo, também acho que essa experiência de estar sozinho é o que é uma das coisas que mais conta. E por mais que sejam europeus, o português e o francês são bastante diferentes. Assim, eu sentia que eu conseguia me enturmar um pouco mais com os portugueses do que eu consigo com os franceses aqui. Eu não sei se também por causa da questão da língua, mas eu sinto que aqui o internacional anda mais com o internacional e os franceses andam mais com os franceses, Você tem aula em francês ou em inglês na universidade? em inglês. Mas você aprendeu francês também? Como é que você está se virando em termos de idioma aí? Como eu falei, né, eu sempre tive o foco, né, então ano passado, desde fevereiro, eu comecei a fazer aula de francês já, fazia aula particular. Foi um francês necessário, assim, para eu chegar aqui e não ficar completamente perdido. E daí aqui, você sai na rua, você lê notícia, você acaba, querendo ou não, conversando com os franceses, né, quando você sai e tem que resolver coisa de hotel ou coisa só para pedir informação e tal, você vai se acostumando com a língua, vai ouvindo todo dia, né? Então, acho que até acabou desenvolvendo mais do que o meu ano de aula particular. E é necessário, assim, para quem quer fazer um intercâmbio aí, como você está fazendo, ter um bom francês, ou se a pessoa tiver um inglês avançado, assim, já resolve? Eu conheço bastante gente aqui que não fala nada de francês, mas se eu não falasse francês, eu ia sentir bastante falta, assim. Até foi engraçado na imigração, quando eu cheguei, eu falei, vou estudar em Clermont e tal, e o cara perguntou, mas você fala francês? Eu falei, não, eu falo pouco. Ele, tá, então beleza. Eu sinto que faz falta, sim. Vitor, eu queria que você contasse um pouco da universidade, você já falou um pouco, né? Mas descreve para a gente um pouco como é estudar na Universidade Clermont-Ferrand. Ela é uma universidade só de business, né? Uma business school. Então, ela acaba sendo menor. Se eu não me engano, ela tem 1.000 e poucos alunos, alguma coisa assim.
todo mundo lá, todos os professores, todo o pessoal do administrativo, eles são super gente boa, são super abertos, eles estão super acostumados a lidar com o pessoal internacional, né? Então, eles são sempre super prestativos. Se tu tem uma dúvida, tu vai lá, tu pergunta, eles vão sempre tentar te ajudar com tudo, até coisas inclusive fora da universidade, né? As aulas, elas são bastante leves, na verdade, né? Não é igual a gente está acostumado no Brasil de todas as semanas, os mesmos dias, as mesmas horas ter a aula. Eles acabam sendo um pouco mais flexível com isso. Isso foi uma coisa que eu demorei um pouco para me acostumar. Também não é aquela coisa tarefa o tempo inteiro, um monte de trabalho o tempo inteiro. São coisas leves, assim. Acho que são coisas que você indo na aula, você fazendo, dá para ser bastante balanceado. Correspondeu às suas expectativas, então? Você ficou satisfeito com esse semestre aí na Clermont-Ferrand? No início eu fiquei bem frustrado. Eu achei que eu não sabia como é que iam ser meus ritmos de aula. Eu achei que ia ser inclusive bastante pesado. Mas depois que eu me acostumei, eu fui vendo a beleza por detrás disso, assim, que você consegue aproveitar mais a vida em paralelo com isso, assim, sabe? O Vitor, você contou um pouco antes da gente gravar de uma possibilidade que você encontrou aí na própria universidade, uma oportunidade de estudo e de trabalho até. Conta um pouco pra gente como é que é isso. Eu descobri isso num Career Day que eles tiveram, né? Que eles ajudam as pessoas a dar um boost no currículo, a dar um boost nas cartas de motivação. E vai gente do banco, gente de diferentes áreas para falar sobre. E daí muita gente falava da tal da alternância. Alternância é em francês, né? Em inglês seria apprenticeship, que é um contrato de trabalho e estudo, né? E eu, poxa, o que que é alternância? O que que é alternância? O que que é alternância? Daí eu fui descobrir que é uma categoria de graduação, isso é na França inteira, não é só na minha universidade, que você estuda e você trabalha ao mesmo tempo. E a empresa paga a mensalidade da escola e você ainda recebe uma bolsa. Essa bolsa, o valor dela depende da sua idade. Daí eu fui atrás de descobrir o que eu consegui fazer. Eu transferi os meus créditos da UDESC, que eu tinha já tinha o suficiente de 2 anos de crédito aqui, e daí o terceiro ano do bacharelado deles tem essa possibilidade de fazer essa alternância. E daí mostrei para eles que eu tinha os créditos o suficiente, consegui fazer a transferência e daí apliquei para a universidade. Como eu já era de intercâmbio e como eu já fui falar com eles, o processo de aplicação foi super tranquilo. Eu só mandei os meus documentos, eles aceitaram, como eles já me conheciam e tudo mais. E o negócio é ir atrás das empresas daí. Eu consegui uma empresa, uma startup em Paris. Vou ter que fazer bate e volta, né? Que o calendário daí são 2 semanas na empresa e uma semana estudando, basicamente. Daí, a partir de setembro até agosto do ano que vem, vou estar nesse esquema. Então você está se matriculando, só para as pessoas entenderem, então, num curso de graduação na Clermont-Ferrand, que seria um curso de 3 anos, mas você já conseguiu validar 2 desses 3 anos com os créditos da UDESC. E você está indo agora para algo como um estágio numa empresa e essa empresa vai bancar o teu curso durante esse 1 ano que falta. É basicamente isso. Sim, é exatamente isso. E aí você tem a possibilidade de ficar mais 1 ano na França recebendo salário sem pagar a universidade e Isso. depois aí você pode talvez até continuar trabalhando na França ou voltar para terminar o teu curso na UDESC. Você vai pensar o que fazer, é isso? Sim, sim, exatamente. Ano que vem, né, em agosto do ano que vem, eu vou me formar aqui, né? Então eu vou ter o meu diploma aqui. Então eu até posso aplicar para depois, até para um mestrado na mesma categoria de alternância. Existem mestrado que você faz alternância os 2 anos do mestrado ou que você faz só no último. Mas isso é uma coisa que lá para frente que vai se resolver, que eu vou ver as outras oportunidades que eu vou ter. Mas dá para continuar e dá para voltar para o desk também. Bem legal, né? Uma baita oportunidade aí que você descobriu por estar fazendo intercâmbio, né? Tem essas coisas também. A gente vai para estudar, para fazer um semestre, acaba descobrindo às vezes umas coisas bem legais como essa aí, né? O Vitor, a gente está indo já para o final aqui da entrevista, mas eu não queria encerrar antes de você contar um pouco para a gente o que essa experiência teve de impacto para você, assim que você consiga já perceber para a tua vida, para você como estudante, como profissional, e também te pedir, se você tiver, baseado na tua experiência, alguma dica aí para deixar para os colegas que também querem fazer intercâmbio. Bom, para minha vida, eu sei que tem muita coisa que eu ainda vou descobrir daqui a alguns anos que a experiência trouxe, mas eu acho que com certeza tem muita gente no Brasil que já saiu de casa e já sabe como é isso, mas você está num ambiente em que é tudo completamente novo, a língua é nova,
as pessoas são diferentes, você não tem ninguém conhecido para recorrer, a tua casa está a milhares de quilômetros de distância. Para mim, a principal é de se virar, de aprender a se virar e criar novas conexões. Assim, eu tenho certeza que todas as pessoas que eu conheci aqui no intercâmbio, eu tenho amigas que eu fiz mexicanas, quando eu for para o México, eu vou ligar para elas, eu vou ter alguém lá para visitar, para fazer algum programa. Até aqui eu tive a oportunidade de viajar com alguns amigos e amigas que eu fiz aqui nas férias que a gente teve aqui no final de fevereiro. Você poder também sair para viajar e conhecer pessoas que estão na mesma situação em outras cidades, tudo pode acontecer. Dá muito medo, mas depois que você passa o medo é uma coisa muito maneira de se arriscar, assim. E você vê que todas as pessoas que passam pela sua vida aqui, você tem alguma coisa para aprender com elas. Então, acho que é o tempo inteiro um aprendizado. Quem quer vir para a França vai poder entrar em contato comigo, eu vou estar sempre, com certeza, super aberto. Bom, isso é uma parte de uma dica que eu acabei fazendo, né? Eu entrei em contato com um cara da UDESC, que foi para a Alemanha, e entrei em contato com uma outra aluna da ESAG, com a Manuela, que hoje até ela trabalha aqui na Airbus, para saber sobre as experiências das pessoas. Acho que a informação que é o mais importante. Gasta tempo entrando no site da universidade, gasta tempo vendo como é que é a vida dentro da cidade, gasta tempo vendo como é que é a proposta de ensino da universidade, como é que se faz as avaliações, como que a universidade trata os internacionais, porque às vezes tem universidade que não está tão acostumada com o internacional, a localização de onde você vai morar, que isso é super, super importante, e faz o intercâmbio, não pode ter dúvida de fazer, arranje um jeito, se você precisa da bolsa, aplica para a bolsa, aplica uma, aplica duas, aplica 3 vezes, se não, guarda uma grana com mobilidade livre, pede dinheiro emprestado para todo mundo. Eu acho que vale super a pena, de qualquer maneira. E como você disse, informação é fundamental, né? Então, invista seu tempo também em ouvir os episódios do podcast. Aqui a gente está na 3ª temporada, já tem vários depoimentos aqui de gente que fez intercâmbio não só na França, mas em vários outros países, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, tem na América Latina, tem um monte de oportunidades aí, de experiências aí relatadas aí nos episódios do podcast. Dá uma olhada ali no feed, no aplicativo que você está ouvindo, que tem muita coisa interessante ali para você escolher. Vitor, já que você se prontificou, a gente vai deixar então, se você autorizar, o teu contato aqui na descrição do podcast para as pessoas, se quiserem mais detalhes aí da tua experiência, mais dicas, entrarem em contato com você, tudo bem? Com certeza. Então, a gente conversou com o Vitor Pereira Miguel, ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, faz o curso de Engenharia de Produção, Habilitação Mecânica na UDESC Planalto Norte, unidade da universidade na cidade de São Bento do Sul, e ele está encerrando agora um semestre de intercâmbio na Universidade Clermont-Ferrand, na França, e está para iniciar aí um ano de uma graduação na França. Ele vai se transferir, em princípio temporariamente, lá para ser aluno da Universidade Clermont-Ferrand, e contou também para a gente como é que ele conseguiu isso, como é que foi a experiência dele. Vitor, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. Que isso, com certeza. Obrigado pela oportunidade. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.